Vamos lá, pessoal. Bloco 9, tá quase acabando. Vamos nessa, rapaziada. Minha gente, parada é a seguinte. Eu acho que pode cair uma questão dentro do tema da organização do Estado. Lá no título 3, o título 3 da organização do Estado, artigo 18 ao 43. E eu acho que pode cair uma questão envolvendo a distribuição das competências políticas dentre os entes da federação. A distribuição das competências legislativas e administrativas, que são as competências políticas. Competências para legislar e para administrar. As competências não jurisdicionais do Estado, para que, através delas, se exerçam as funções típicas administrativa e legislativa, executiva e legislativa. Um primeiro ponto que eu acho que tem que ter muito cuidado é quanto às matérias de competência legislativa privativa da União, do artigo 22. Preste atenção. É privativo da União legislar em todos aqueles assuntos, temas, ramos jurídicos, matérias do artigo 22. A gente sabe que, às vezes, a banca, para testar o conhecimento do candidato, elabora uma questão dizendo que o Estado membro alfa, o município beta, o Distrito Federal, aprovaram a lei número 1000 regulamentando determinada matéria, que é uma daquelas do artigo 22. Então eu queria te chamar a atenção para o seguinte: se cair na prova de amanhã uma lei estadual, uma lei municipal regulamentando qualquer assunto, e aí a pergunta vier indagando se essa lei é constitucional, é inconstitucional, se poderia o município e o Estado legislar sobre aquele tema, qual é o trato que vocês vão fazer comigo aqui? É lei municipal? É lei estadual? É lei do Distrito Federal? Identifica no enunciado da questão qual é o assunto que essa lei vai disciplinar e faz um checklist no artigo 22. Você vai pegar o artigo 22, do primeiro até o último inciso, e você vai analisar. PB, não é que realmente está aqui? Veio lá um determinado estado, um determinado município, legislar sobre política de imigração. Não pode. É privativo da União. Veio legislar sobre requisições civis e militares. É privativo da União. Veio legislar sobre direito civil, do trabalho, espacial, eleitoral, penal, processo. É privativo da União. Então, se a matéria sobre a qual recaiu a normatização veiculada pela lei, estadual ou municipal ou do Distrito Federal, apresentada na questão, é uma matéria que está no artigo 22, a questão está dada, está morta a questão, irmão. Você vai dizer que é inconstitucional por violação às regras constitucionais de distribuição de competências legislativas, afirmando que se trata de matéria de competência legislativa privativa da União, que tem que ser trabalhada através de lei aprovada no Congresso Nacional com sanção do presidente da República. Tudo bem, meus amigos? Vocês estão junto comigo? Agora, preste atenção no parágrafo único do artigo 22, porque ele diz que o Congresso pode, por lei complementar, delegar aos estados, não aos municípios, delegar aos estados, e a gente inclui o Distrito Federal, evidentemente, delegar aos estados a prerrogativa de que legislem em assuntos específicos dessas matérias. Então, toda matéria de competência legislativa privativa da União, só a União pode legislar. Agora, se a União quiser, ela pode delegar aos estados que façam leis estaduais sobre essas matérias, desde que somente em assuntos específicos e desde que a delegação seja feita por lei complementar, ok? Então, abre o olho, porque pode cair na prova uma questão de violação às regras constitucionais de competência legislativa privativa da União, ok? Posso contar com vocês nessa? Todo mundo esperto. Como é que eu vou saber se cair que foi uma lei estadual, uma lei do DF, uma lei municipal? A banca vai dizer qual é o assunto. Pum! Olho para a questão, vejo o assunto, miro no artigo 22, passo pelos incisos. Se o que está ali nos incisos é o que tiver na questão, eu tenho a inconstitucionalidade por violação à competência legislativa privativa da União. Beleza? Beleza. Bom, mas pode ser que caia o contrário. Pode ser que caia uma lei estadual, uma lei do Distrito Federal, uma lei municipal, em uma das matérias de competência legislativa concorrente. Uma das matérias de competência legislativa em que a União, os estados e o DF podem legislar concorrentemente e, suplementarmente, os municípios também em algumas dessas matérias, quando há interesse local e quando, dentro de uma interpretação sistemática da Constituição, se entende que o município pode legislar. Por exemplo, vamos lá para a gente entender. Vai abrindo a Constituição de novo aí no artigo 24. O artigo 24 tem um caput com 16 incisos e 4 parágrafos. O artigo 24 cuida das matérias de competência legislativa concorrente.
E esse artigo 24, ele vai elencar no caput que compete à União, os estados e o Distrito Federal legislar concorrentemente sobre. E aí vem os 16 incisos. Começando lá com direito tributário, financeiro, penitenciário, previdenciário não, tributário, financeiro, econômico, urbanístico, aí vem orçamentos no inciso 2. Eu abro já aqui a Constituição na tela para a gente. Você está com ela aberta aí, eu não estou, mas eu vou abrir também. Né? Então, o artigo 24, ele começa lá com tributário no inciso 1, direito tributário, e acaba com Polícia Civil no inciso 16. Galera, todas as matérias que estão nesses 16 incisos, a União legisla, os estados legislam, o Distrito Federal legisla, e em algumas delas os municípios também legislam, ainda que os municípios não apareçam no caput do 24. Quando houver interesse dos municípios, quando houver a matéria estiver atrelada a questões locais, a interesse local, o artigo 30 concede ao município a competência legislativa suplementar. Por exemplo, direito tributário. Todo município legisla em IPTU, ITBI, ISS. Orçamento, todo município tem sua lei orçamentária própria. Então, algumas das matérias do artigo 24 também são alvo de legiferância municipal. Só que aí, a grande questão que pode vir na prova primeira é a seguinte: o parágrafo 1º do artigo 24 diz que nessas matérias todas cabe à União fazer as normas gerais. A função da União é fazer as normas gerais. Não é que a União apenas faça as normas gerais. É uma interpretação um pouco... A textualização da norma ficou muito fraca, porque parece que o único papel da União nessas matérias é fazer normas gerais. Não é. A União também legisla quando é peculiar ao governo federal. Mas não há dúvida que o papel principal da União é fazer as normas gerais, que botam os parâmetros, os limites padronizantes, dentro dos quais todo mundo legisla. Então, por exemplo, se eu quero legislar na política urbana, município legisla em política urbana, plano diretor, legislação urbanística municipal, ok, o município pode, mas ele respeita as normas gerais do Estatuto da Cidade. Todo município legisla em direito tributário, respeita as normas gerais do Código Tributário Nacional. Ok? Então, compete à União fazer as normas limites, parametrizantes, botam parâmetros, balizas, dentro das quais todo mundo legisla, para que se construam legislações com um mínimo de perfil homogêneo, de padronização. Vocês entendem? E a questão é sempre a mesma na prova, cara. Já caiu em várias provas. Município ou Estado fazendo uma lei violando as normas gerais estabelecidas pela União. Então, se a União fez uma lei com normas gerais para as matérias de competência legislativa concorrente, os estados e os municípios, quando legislam nessas matérias, não podem violar as normas gerais. Se houver violação às normas gerais, eu posso ter aquele conflito da lei local versus lei federal. Essa lei local, municipal ou estadual, violando as normas gerais de lei federal, nessas matérias do artigo 24, essa lei municipal ou lei estadual, que a gente chama de lei local, ela é inconstitucional. Ela é inconstitucional. Inclusive, a gente sabe, preste atenção no que eu vou dizer agora, que quando vem lá uma lei municipal, uma lei estadual, violando normas gerais feitas pela legislação federal, pelas leis federais, e essa lei municipal ou estadual é inconstitucional, não é? Quando a pessoa que se sente prejudicada pela lei municipal, lei estadual, vai para o judiciário pedir para que se afaste a lei municipal, se afaste a lei estadual, requerendo ali incidentalmente a declaração de inconstitucionalidade no controle difuso, no controle concreto, essa pessoa vai para o judiciário, às vezes uma ação de procedimento comum, às vezes um mandado de segurança, né? E vai lá e diz assim, olha, essa lei é inconstitucional, ela fere as normas gerais de lei federal, às vezes a lei federal fixou normas gerais estabelecendo garantias, estabelecendo direitos, e aí vem uma lei municipal, vem uma lei estadual de retirar essas garantias e prejudicar pessoas, prejudicar empresários, agentes econômicos, cidadão do povo, administrados, né? E aí a pessoa que se sente prejudicada, preste atenção, ela vai para o judiciário, através de uma ação adequada, pode ser uma ação de procedimento comum, que a gente chamava de ação ordinária antigamente, né? Um remédio constitucional, um mandado de segurança, e aí, eventualmente, a pessoa perde. Impetra lá o MS numa vara de fazenda, a juiz uma ação de procedimento comum numa vara de fazenda, numa vara civil, numa vara única. E aí o juiz diz que a lei local é válida, e julga a lei local válida, questionado em face da lei federal, com questionamento de inconstitucionalidade, arguída ali incidentalmente, sob o aspecto de que, sob o fundamento de que estaria aquela lei local, retirando garantias estabelecidas na lei federal de normas gerais, violando as normas gerais. E a pessoa faz uma apelação e apela levando o pleito, né, renovando o pleito, levando o processo, através de uma apelação para o Tribunal de Justiça, para o Tribunal Local. E aí o TJ nega provimento à apelação, mantém a sentença que julgou improcedente a ação e diz, olha, eu, TJ, nego o provimento à apelação por unanimidade, acordo aqui, colegiadamente construído, e unanimemente digo, a sentença está certa, não merece nenhum reparo, não assiste razão ao autor, a lei local não violou normas gerais de lei federal, a lei local é válida. Não assiste razão ao autor. E a banca diz que você vai advogar pelo autor.
fazendo um recurso em face da decisão do TJ, que negou provimento à apelação. Não foi uma decisão monocrática, então não é de agravo interno, é um acórdão colegiadamente ali, prolatado, julgando a apelação e negando o provimento, mantendo a sentença que julgou o mandado de segurança, que julgou a ação de procedimento comum improcedente e declarando válida, julgando válida a lei local questionada em face de lei federal. E a banca diz, adote aí na peça, faça um recurso para impugnar esse acordo, essa decisão, sabendo que não tem obscuridade, contraditoriedade, omissão, erro material, então não é embargo de declaração. Faça um recurso em face dessa decisão para tentar mais um grau de jurisdição na corte competente. Recurso extraordinário. Em face da decisão que julgou válida a lei local, questionada em face de lei federal. Um tema fantástico para vir no mérito de uma peça que seja recurso extraordinário. Mérito, artigo 24 da Constituição, a violação a normas gerais da legislação federal por uma lei local, uma lei estadual ou municipal, lei local, estadual ou municipal. Artigo 24, parágrafo 1º. Então, 24, algum inciso, exemplo, inciso 1, direito tributário. Tá? Inciso 2, orçamento. E aí foi feita uma lei local violando normas gerais de direito orçamentário, da lei de responsabilidade fiscal, da lei de diretrizes orçamentárias, ou a lei municipal ou estadual violando o CTN. Né? Então, qualquer das matérias dos incisos, do inciso 1 ao 16. E aí a lei municipal ou estadual violou as normas gerais federais. Essa lei municipal ou estadual é inconstitucional. Ajuizou-se a ação, se requereu a declaração incidentalmente ali de inconstitucionalidade para afastar a lei, negatória ali de provimento, ação improcedente, apelação negatória de provimento para apelação, a ação continua julgada improcedente, mantendo-se julgamento que decidiu que é válida a lei local questionada em face de lei federal. Cabe recurso extraordinário pelo artigo 102 da Constituição, inciso 3, a linha C. Cabe RE em face da decisão que julga válida a lei local questionada em face... A linha D, desculpe. A linha D, 102, inciso 3, D de dado. A decisão que julgou válida a lei local questionada em face de lei federal. Entenderam, meus amados? Fique atento nisso, tá? Então, essa seria uma questão boa para vir, ok? Uma lei municipal ou estadual violando normas gerais fixadas em lei federal. Só que aí tem os parágrafos 2º, 3º e 4º do artigo 24, que também poderiam dar uma questãozinha boa de prova. Né? O parágrafo 2º e 3º, eles cuidam da chamada competência legislativa plena e competência legislativa suplementar. Se a União fez as normas gerais, os estados, o DF e os municípios têm que legislar respeitando as normas gerais. Então, a competência legislativa não é plena, não é totalmente livre, é suplementar, quer dizer, dentro das lacunas. Só que se a União não fez ainda as normas gerais, se para alguma dessas matérias do artigo 24, nos 16 incisos, a União ainda não fez normas gerais, não existindo normas gerais, não há limite para serem respeitados. Então, os estados, o DF e, quando for o caso, os municípios, eles legislam em competência legislativa plena, porque não há normas gerais a serem respeitadas. Beleza? Aí vem a seguinte questão. Anos depois de o Estado, o DF, o município, anos depois deles terem feito a lei local, em exercício de competência legislativa plena, anos depois, ou meses depois de existir a lei local, é feita a lei federal com normas gerais. E aí qual é a merda? As normas gerais fixadas pela lei federal tornam incompatíveis alguns dispositivos, quiçá toda a lei local que já existia. Então o Estado fez uma lei, o município fez uma lei, o Distrito Federal fez uma lei, no exercício de competência legislativa plena, não haviam normas gerais, a lei é válida. Aí veio a lei de normas gerais depois, botou normas gerais e agora com as novas normas gerais, muitas normas da lei estadual, da lei do DF, da lei municipal antecedente, ficam supervenientemente incompatíveis. Aí a banca pergunta, o que é que acontece com a lei local antecedente, que passou a ter incompatibilidade de suas normas com a lei de normas gerais supervenientes? A resposta está no parágrafo 4º do artigo 24. Ocorre a suspensão da eficácia da lei local antecedente. Não ocorre a revogação, que lei federal não pode revogar uma lei estadual, uma lei municipal. Ocorre a suspensão da aplicabilidade e da eficácia. Eu deixo de aplicar aquela norma da lei estadual, da lei municipal. Ela não é nula, ela é válida. Só que ela ficou incompatível, ela não pode ser aplicada. Então eu suspendo a aplicação e a produção de efeitos. Se amanhã a lei federal for revogada, eu restabeleço a aplicabilidade e eficácia da lei estadual, da lei do DF, da lei municipal antecedente. Ok? Então fique atento que a banca pode narrar exatamente esse caso. Ok? Foi feita uma lei municipal, estadual ou do Distrito Federal, no exercício de competência legislativa plena, porque inexistiam normas gerais, e aí foi feita a lei federal de normas gerais supervenientes, que tornou incompatível uma ou algumas, quiçá todas as normas da lei estadual, do DF ou municipal antecedente. Essa lei federal não revoga a lei anterior, ela promove a suspensão da aplicabilidade e eficácia. Ok? E aí eu paro de aplicar a norma que ficou incompatível. Se eu derrubar a lei federal, se eu revogar a lei federal, eu restabeleço a aplicabilidade e eficácia da lei local antecedente. Maravilha? Maravilha. Bom, deixando isso de lado, eu queria lembrar você
que o artigo 18 da Constituição, ele estabelece algumas regrinhas quanto ao número de entes federativos e a possibilidade de alteração desse número de entes federativos que a gente tem na nossa República Federativa do Brasil. O artigo 18, nos parágrafos 2º, 3º e 4º, ele fala da possibilidade de a União criar territórios, tudo bem que território não é ente federativo, mas quanto aos estados e aos municípios, haver uma alteração, parágrafos 3º e 4º, do número de estados e municípios. E aí isso já caiu em prova de segunda fase, já caiu em prova de primeira fase, é um assunto sempre que fica em evidência. É possível que a gente saia da atual conjuntura de 26 estados para cair para 25, com 2 estados se fundindo e virando uma fusão de estados? É possível aumentar para 27, com o estado se dividindo ao meio, havendo uma cisão ali, né? Lembram quando se discutiu o estado do Pará se dividir ao meio, lembra? Tapajós, Carajás, lembram disso? Seria possível a gente dividir o Rio Grande do Sul em 2? Seria possível o Rio Grande do Sul sair da federação? Então, será que eu posso, e se bem que ser da federação não seria aumentar ou diminuir o número de estados aqui por uma redefinição dos limites territoriais, né? Seria algo que não é permitido no federalismo, que a secessão não cabe, né? A secessão. Mas vamos lá, voltando. Então, será que pode haver uma alteração do número de estados? 2 estados se unirem para virar um? Parte de um estado se desmembrar para se anexar ao outro, pegar parte da Bahia e tirar da Bahia e passar a aumentar o território de Sergipe, um desmembramento, anexação? Né? Será que eu posso pegar parte de Sergipe, parte da Bahia e formar um estado novo, um desmembramento dos dois, formando um estado novo ali no meio da Bahia de Sergipe? Então, essas alterações dos atuais limites físicos, territoriais, diminuindo, aumentando o tamanho de um estado, fazendo surgir um estado novo, fazendo desaparecer um estado incorporado em outro, a incorporação, a anexação, a fusão, a cisão. Para que isso aconteça, e é possível, eu tenho que obedecer às regras do artigo 18, parágrafo 3º. Quanto aos municípios, do parágrafo 4º. Então eu preciso, gente, para viabilizar a alteração do número de 26 estados ou de 5.570 municípios, para alterar os limites circunscricionais territoriais de qualquer desses entes, obedecer essas regrinhas. A primeira que eu quero te chamar a atenção, tem que ser feito através de lei. Para que eu possa alterar o rol de estados, os limites territoriais dos estados, o número de estados, eu tenho que ter lei federal. E para que eu possa modificar a estrutura dos municípios, eu tenho que ter lei estadual. Em ambos os casos, eu tenho que consultar as populações diretamente interessadas através da instalação de um plebiscito, consulta prévia, não é referendo. E aí presta muita atenção no que eu vou falar agora, principalmente, que é que o meu coração está apertando, se a banca quiser repetir a questão da alteração de municípios. Para eu poder alterar hoje o número de municípios, criar municípios novos no Brasil, dividir municípios que já existem, além de eu ter que ter uma lei estadual autorizando isso, além de eu ter que ter um plebiscito consultando as populações diretamente interessadas, eu tenho que ter, no caso dos municípios, um estudo prévio de viabilidade municipal, mostrando que isso é viável, e eu tenho que ter uma lei complementar federal definindo o período em que tudo isso vai acontecer, o período de duração, para eu não começar agora e ficar sem saber quando acaba. Então eu vou colocar aqui para a gente na tela, deixa eu só pedir a produção aqui para a gente trazer o artigo 18. Estou puxando ele aqui para vocês. Pode jogar na tela? Artigo 18, parágrafo 3º. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrarem-se para se anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. É através de uma lei complementar federal que eu posso promover essas modificações na estrutura dos atuais 26 estados. Olha o parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado em lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia mediante plebiscito às populações dos municípios envolvidos após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então eu tenho que ter primeiro o estudo para mostrar que é viável essa alteração de municípios, aí depois disso eu faço uma consulta para que o povo, conhecendo esse estudo de viabilidade, se manifeste votando na urna lá no plebiscito instaurado. Se o plebiscito for favorável e a votação der a favor da criação, aí eu preciso de uma lei estadual para criar, e tenho que fazer isso dentro dos limites temporais fixados em lei complementar federal. Ok? Joga para mim essa imagem. A gente sabe que um dos grandes problemas no Brasil, que fez com que inclusive se suspendesse a criação de municípios no Brasil nesse século, foi a ausência dessa lei complementar federal, essa norma do artigo 18, parágrafo 4º, considerada a norma de eficácia limitada. E no ano de 2018, esse projeto de lei entrou em tramitação, mais uma vez,
né, para viabilizar a regulamentação disso, que ao meu pensar é um absurdo, um devaneio, que é a possibilidade de novos municípios serem criados na federação, que é totalmente combalida na sua falida e desorganizada estrutura municipal, na maioria dos estados brasileiros, pelo menos. Né? Então, para cair na prova essa questão, a banca tem que perguntar para você, ela tem que avaliar se você sabe quais são os requisitos para poder viabilizar a alteração do número de municípios ou de estados. E a resposta vem dentro dos parágrafos 3º e 4º do artigo 18 da Constituição. Estamos juntos? Estamos juntos. Bom, pessoal, um outro assunto que pode cair na prova de vocês, no que tange ao poder legislativo da União, é no que tange às regrinhas do processo legislativo. Às vezes a banca coloca uma questão envolvendo a criação de uma lei delegada pelo chefe do Executivo que solicitou autorização ao Congresso Nacional, a edição de uma medida provisória do Presidente da República, a tentativa de aprovação de uma emenda constitucional para alterar a Constituição do país. Gente, se cair na prova qualquer questão sobre lei delegada, medida provisória, reserva de lei complementar, emenda constitucional, a tramitação do devido processo legislativo de um projeto de lei para caminhar para poder virar lei, fase de propositura, legitimação para propor, aprovação, rejeição, casa inicial, casa revisor e casa revisora, veto, sanção, veto parcial, tudo isso você vai encontrar nos artigos 59 a 69 da Constituição. Os artigos atinentes às regras sobre processo legislativo. Artigos 59 a 69 da nossa Constituição. Então, abre com calma. O 59 apresenta as fontes do processo legislativo nos seus 7 incisos. Emendas constitucionais, leis complementares, ordinárias e delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Aí o artigo 60, o parágrafo único vai dizer que cabe à lei complementar, né, definir os critérios para elaboração, redação, alteração e consolidação de leis. O artigo 60, no caput, 3 incisos e 5 parágrafos, traz as regras para uma possível aprovação de emendas constitucionais. Caiu emenda constitucional de reforma, artigo 60. Né? Aí você vai para o 61 com aquela iniciativa das leis, e aí tem uma questão linda para cair amanhã, linda no artigo 61. Duas eu diria. Um a gente já conversou um pouquinho no começo da revisão, que era sobre iniciativa popular, artigo 61, parágrafo 2º. Mas quanto à iniciativa das leis, eu apostaria numa questão do 61, parágrafo 1º, e possivelmente 61, parágrafo 1º, inciso 2. Não desprezaria o inciso 1 das Forças Armadas, mas inciso 2, iniciativa privativa do presidente. Preste atenção no que eu vou dizer agora. O artigo 61 é aquele que define quem é legitimado para apresentar projetos de lei que possam virar leis federais, leis nacionais aprovadas no Congresso Nacional e a posteriori sancionadas pelo Presidente da República, para serem promulgadas e aí publicadas e entrando em vigência. Olhe bem, quem pode apresentar projeto de lei? Porque se não for um deles, ninguém mais pode. Deputados, senadores e comissões são os legitimados internos, e na legitimação externa, a gente tem o Presidente da República, o PGR, o STF, os tribunais superiores e o povo por iniciativa popular, e mais ninguém. Só que algumas matérias não são quaisquer deles que podem apresentar o projeto de lei. Em algumas matérias a iniciativa é privativa. Existem algumas matérias de iniciativa privativa do Presidente da República, artigo 61, parágrafo 1º, inciso 1 quanto ao efetivo das Forças Armadas e o inciso 2 nos incisos quanto a uma série de assuntos e feitos. Por exemplo, se o Presidente da República quiser criar um novo órgão, um novo ministério na administração direta, tem que ser através de lei. E essa lei tem que emanar de um projeto de lei que ele apresenta. O PGR não pode apresentar, o STF, tribunais superiores não podem, o povo por iniciativa popular não pode, deputados e senadores não podem, só quem pode propor é o presidente. Então, pega esse artigo 61, parágrafo 1º e sublinha, circula de amarelinho lá o parágrafo 1º, porque essas bolinhas de amarelinho sublinhadas chamam a atenção na hora que você abre para achar rápido. Né? Porque pode ser que a banca coloque que foi apresentado um projeto de lei para veicular a modificação do efetivo das Forças Armadas, para veicular a criação de um novo órgão na administração direta da União. E somente quem pode apresentar o projeto de lei é o presidente. Aí ela vai na questão e narra que um deputado, um senador, o PGR, o STF, tribunais superiores apresentaram. Não pode. Matéria de competência legislativa, de iniciativa privativa do presidente da República. Ok? Fica atento com isso aí na sua prova. Caindo a questão de medida provisória, pode vir uma regra sobre os prazos, sobre reedição, o que é que não pode ser veiculado em medida provisória, artigo 62. E um detalhe, que o artigo 62, ele tem no parágrafo 1º, as matérias em que é vedado medida provisória, certo? 62, parágrafo 1º, as matérias em que é vedado medida provisória.
Só que tem uma matéria que é vedada medida provisória que não está no 62, está lá no 25. Não cabe regulamentação da prestação pelos estados do serviço local de gás canalizado, não cabe regulamentação por medida provisória. Eu vou abrir aqui a Constituição, que eu acho que é o 25, parágrafo 2º, eu só vou confirmar aqui para a gente, deixa eu puxar aqui, que é uma vedação de uso de medida provisória que você não acha no artigo 62, e se cair na prova você fica perdido para achar a resposta. 25, parágrafo 2º, pode jogar na tela. Cabe aos estados explorar, estão vendo? Diretamente ou mediante concessão, os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para a sua regulamentação. Perceberam, meus amados? Então, toma cuidado, e já vou aqui puxar agora, pode deixar a Constituição aí na tela, que eu vou puxar agora para o 62, parágrafo 1º, lá das medidas provisórias. Opa, pam, 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 pam. Está aqui, tá? É vedada a edição de medidas provisórias sobre matérias. Aí vem o inciso 1, com uma série de matérias nas alíneas: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos, direito eleitoral, direito penal, processual civil, organização do MP e do Poder Judiciário, definições, né, das garantias dos membros da carreira, de organização da carreira, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e suplementares, ressalvados os extraordinários, lá do 167, parágrafo 3º. Ou seja, tudo que está aqui, matéria de lei complementar, tudo que está aí no 61, parágrafo 1º, não cabe medida provisória. Joga para mim. Aí, às vezes, a questão é simples: foi editada uma medida provisória versando sobre o quê? Aí você mira no enunciado, qual é o assunto que é disciplinado por essa medida provisória, porque se ele for um dos assuntos que está aqui no 62, parágrafo 1º, ou lá no 25, parágrafo 2º, inconstitucionalidade, porque a Constituição proíbe, não obstante haja relevância e urgência, não cabe medida provisória nessas matérias. Estamos juntos? Bom, outro ponto: reserva de inicialidade na Câmara. Reserva de inicialidade na Câmara dos Deputados. Alguns projetos de lei têm que começar na Câmara, não podem começar pelo Senado. São os projetos de lei de iniciativa externa do Presidente da República, do STF, dos Tribunais Superiores e de iniciativa popular, além das medidas provisórias. Tem que começar na Câmara, reserva de início, de inicialidade. Se cai na prova a questão dizendo que um projeto de lei de iniciativa do Presidente da República, do STF, dos Tribunais Superiores, do povo por iniciativa popular, é uma medida provisória, começou a ser votada no Senado, há um vício ali, há uma inconstitucionalidade. Obrigatoriamente a Câmara tem que ser casa inicial, a casa mais jovem, Câmara, tem que ser a casa inicial, o Senado que tem o poder de revisar, o poder de derrubar o que já foi aprovado pela casa inicial, o papel da casa revisora, a casa mais madura, né? Então, nos projetos de lei de iniciativa externa do Presidente da República, do povo por iniciativa popular, do STF e Tribunais Superiores, reserva de inicialidade na Câmara, como também tem para medidas provisórias, tá? O único legitimado externo que a Constituição não obriga, não tem nenhuma regra expressa vinculada a começar pela Câmara, é o PGR. O PGR é o único que não foi vinculado a ter inicialidade na Câmara. Tá? Agora, o Presidente da República, o STF, os Tribunais Superiores, a iniciativa popular, medidas provisórias, obrigatoriamente começa na Câmara. Beleza? Bom, moçada, vou fechar isso aqui, concluindo esse bloco, alguns comentários rápidos aqui que a gente fez. Tá? Ah, sim, só mais uma. Se cai uma questão de lei delegada, o gabarito vem no artigo 68, que traz as regrinhas. O que é que não cabe em lei delegada? Não cabe lei delegada em matéria de lei complementar, em matéria de nacionalidade, cidadania, direitos eleitorais, direitos individuais, direitos políticos. Não cabe lei delegada em matéria de organização judiciária do MP, das carreiras, garantias dos membros. Muito parecido com o que não cabe medida provisória, mas não é igual. Caindo que foi feita uma lei delegada, ou que o presidente está solicitando ao Congresso autorização para fazer uma lei delegada, respira fundo, abre a Constituição, artigo 68, é lá que você vai encontrar a resposta para o que está ali sendo perguntado na letra A, na letra B da questão, em razão da historinha apresentada no enunciado da questão. Ok? Show de bola. Estamos batendo aqui meia hora, fechando esse bloco 9. Vamos agora para mais um bate-papo.